Romanos 12, 2. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever no canal e também ativar todas as notificações para receber vídeo quando ele sai. Falar de mente é algo que a gente fala com frequência porque este é o problema. Você já reparou como as pessoas estão muito mais enfraquecidas, adoecidas? Saúde mental é um problema global, não é algo mais como só algumas pessoas, não, é um problema global. Nós estamos vendo que a humanidade adoeceu, as pessoas estão isoladas, decepcionadas, frustradas, ansiosas, com síndromes as mais variadas. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de muita crise, de muita pressão, como nunca antes, muita informação que não dá tempo nem de assimilar tudo o que está acontecendo, muita desinformação. Cuidado com aquilo que você ouve, porque tem muitas pessoas que, em troca de curtida, em troca de fama, são sensacionalistas e vão infligir o medo. Você precisa estar preparado, mas não com medo, e muito menos acreditar em mentiras. Você precisa saber e se informar com a verdade. Mas voltando ao nosso assunto, o Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, Deus deu para Paulo, o Espírito de Deus mostrou para Paulo qual é a grande estratégia para a sociedade moderna. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma definição muito clara para você: coração ferido, mente adoecida. Todas as suas feridas emocionais se transformam em pensamentos de interpretação falsa. Se você tem rejeição, uma raiz de rejeição, você vai interpretar sempre que as pessoas te abandonam, tudo que elas falam é para te ferir, porque você está interpretando segundo a ferida do teu coração. Isso eu estou falando de dores emocionais, mas também nós podemos ser precipitados, tirar conclusões muito rapidamente e assim ser derrotado por sua própria mente. Você e uma pessoa, ela viveu isso aqui na Bíblia para mostrar pra gente como a nossa mente é um perigo e como nós precisamos urgentemente de transformar a nossa mente. Em 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos um homem que aparentemente ele era imbatível, ele era muito forte, muito seguro, ele era o herói da Síria, que é Naamã. É claro que você conhece essa história. Naamã, o herói da Síria, ficou leproso. Havia uma escrava que ele mesmo capturou em Israel e era uma menina, uma jovem, e ela trabalhava na sua casa como escrava. Quando essa menina soube que Naamã ele ficou leproso, ela logo liberou uma palavra de fé, de esperança dentro daquela casa onde havia tristeza, desespero e angústia. E ela disse, se ele fosse lá para Israel, lá tem profeta, lá tem Deus, e ele com certeza seria curado. Bom, eu estou resumindo a história. A mulher de Naamã incentivou o seu marido. O rei da Síria concordou e assim foi uma comitiva até Israel. Poderia tudo ter dado certo, sem nenhum tipo de interferência. Afinal de contas, Naamã concordou. Aparentemente ele estava com fé. Mas quando ele chegou lá em Israel e o profeta liberou uma palavra para ele, e eu gostaria de ler 2 Reis, capítulo 5, no versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros, parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Veja,
ele foi até a casa de Naamã. E ele foi até a casa de Eliseu. E ali, na casa de Eliseu, foi liberada uma palavra para ele. Eliseu mandou a palavra. Eliseu não foi até ele, não tocou. Eliseu recebeu essa estratégia de Deus. Era algo entre Deus e Naamã, assim como hoje. É entre você e Deus. Deus colocou um Jordão para você mergulhar hoje aí na sua frente. Mas Naamã recebeu uma palavra. Gente, essa palavra é cheia de poder e autoridade. Deus não disse para Naamã, através do profeta, talvez você seja curado. O Senhor falou através do profeta, vá até o Rio Jordão, mergulhe e você será curado. A reação de Naamã é muito estranha. Ele recebe a palavra, primeiro ele fica frustrado. Ele criou uma expectativa porque ele achava que o profeta precisava ir, tocar, olhar no olho dele e não liberar só uma palavra. Talvez você crie uma expectativa, tem pessoas que criam expectativa de que um profeta vai falar com ele. E assim muitos estão sendo enganados. Nem sempre Deus usa, aliás, raramente Deus usa desta forma. Deus quer falar com você pessoalmente, através da palavra, através de um devocional, através de uma música, através de uma pregação. É assim, a maior parte das vezes que Deus fala comigo. Durante o teu período de oração, Deus fala com você, Ele te dá direção, Ele te traz uma unção que você entende o que você tem que fazer. Então, Naamã queria algo suntuoso, algo que impactasse a ele e a todos. O profeta veio, o profeta tocou, mas Deus queria que ele tivesse uma experiência não com o profeta, mas uma experiência com o Deus de Israel, assim como Deus hoje. Ele não quer que você tenha experiência com ninguém além dele mesmo. Ele quer que você mergulhe hoje na fé, no Jordão que ele te apresenta. E Naamã, diante dessa palavra, você vai ser curado? Ele ficou frustrado com Eliseu, decepcionado com Eliseu. Tem muita gente que fica decepcionado com o pastor, decepcionado com pessoas da igreja e deixa de ir à igreja. Como assim? Você não pode ficar decepcionado, você pode ficar decepcionado com todo mundo, menos com Deus. E você não vai à igreja por causa de pessoas, você vai por causa de Deus. Então, ele já teve um bloqueio na sua mente. Não, o profeta não me viu como uma pessoa importante. Segundo bloqueio, ele ficou irritado. Está escrito aqui, está escrito no versículo 12, que ele diz, no final do versículo 12, ele deu meia volta, foi embora muito irritado, quando ele viu que o Jordão era um rio pequeno, o rio da Síria era muito maior, muito melhor. Ele desprezou e ele ficou irritado. Veja só, tudo isso era a mente de Naamã que não tinha sido transformada, a despeito dele ter saído da Síria e ter buscado cura em Israel, ter buscado o profeta, ter buscado o Deus de Israel. A forma de pensar de Naamã ainda era antiga, era orgulhoso, um dominador, uma pessoa irritada. A forma de agir dele era só um reflexo de como ele pensava e de como eram os gatilhos na sua mente. Ah, se eu for contrariado, eu fico irritado. Ele estava indo embora para a Síria, sem ser curado. E a palavra de Deus era o quê? Seja curado, você vai ser curado. Deus não falou, talvez você será curado. Deus falou, você vai ser curado, através do profeta Eliseu. A sua mente é muito traiçoeira. Por isso que nós precisamos de transformação. Quando nós somos transformados e pensamos com a mente de Cristo, você já não se deixa ser influenciado pelos outros, não se deixa ser influenciado até mesmo pela sua antiga forma de pensar que te sabotava tantas vezes. Você vai pensar com os pensamentos do céu, você vai pensar na linha do céu. Quando Jesus ele falou para o cego Bartimeu, ele disse para vir até ele,
o cego Bartimeu podia ter perdido o milagre só na forma de pensar. Ele está mandando a ele se vitimizar. Eu, um pobre cego, como eu vou até ele? É ele que tinha que vir até a mim. Ele me desprezou, ele dificultou. Tudo é tão fácil para os outros, para mim tão difícil. Essa é a antiga forma de pensar de Bartimeu. Nova forma de pensar de Bartimeu. Ele está me chamando, eu vou seguir o som da sua voz, porque eu vou voltar enxergando. Agora eu vou seguir o som da sua voz, mas eu vou voltar enxergando. E foi o que aconteceu. Bom, Naamã, quando os seus soldados, quando as pessoas que estavam ao seu redor disseram, mas o que custa você mergulhar? Não, mergulha. É a palavra que foi liberada para a sua vida. Graças a Deus, essas pessoas estavam com uma nova forma de pensar. E Naamã se deixou ser influenciado pela essa boa forma de pensar. E ele mergulhou, não uma, mas 7 vezes. A cada mergulho era a transformação na mente. Porque ele podia ter sido curado já no primeiro mergulho. Mas o que Deus queria não era só uma cura física, mas era a cura da alma, era a cura dos seus pensamentos, a transformação dos seus pensamentos. E Naamã entrou orgulhoso e saiu humilde. Ele entrou com dúvida e saiu cheio de fé. Você vê que Naamã, ele entrou aborrecido com o profeta e depois ele saiu do Jordão grato ao profeta. Nova forma de pensar. Tudo muda na sua vida. Talvez os milagres estejam sendo bloqueados pela sua antiga forma de pensar. Coloque agora a sua mente diante de Deus e diga: Deus, eu quero essa transformação. Eu mergulho neste Jordão, porque eu sei que eu não vou viver só o milagre, mas eu vou viver transformação na minha mente. Vamos orar? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e peça que o Senhor restaure a sua mente. Senhor, o maior milagre, Senhor, é a restauração da mente, porque isso muda toda a nossa forma de ser, nossa forma de levar a vida. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que todo pensamento esteja sendo levado cativo a Jesus Cristo. E, Senhor, que uma nova forma de pensar esteja sendo implantado na mente de cada pessoa. Toda cadeia na mente seja quebrada. E, Senhor, eu quero clamar que a unção de milagres possa estar tocando na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, a mesma unção que transformou a doença em testemunho na vida de Naamã, possa agora tocar, essa unção de cura possa tocar os enfermos, possa tocar os enfermos fisicamente, emocionalmente. Em nome de Jesus, que haja libertação, restauração de famílias, Senhor, provisão financeira. Em nome de Jesus, amém e amém. Que você possa mergulhar nesse Jordão durante todo o dia de hoje. Receba a transformação e a bênção de Deus. Te aguardo amanhã às 5 horas da manhã no nosso devocional. Mas não esquece, deixa o seu like.